Bruno Henrique do Flamengo está liberado para jogar as semifinais da Libertadores contra o Racing. Ele havia sido chamado para uma audiência com a Conmebol por conta dos atos obscenos que ele fez diante do Estudiantes, e ele foi apenas advertido e multado em 25 mil dólares, que dá em torno de 140 mil reais, tá? Mas o Flamengo vai recorrer dessa decisão. No mesmo processo aí, a Conmebol aplicou uma multa de 27 mil dólares ao Flamengo, quase 150 mil reais. O clube foi penalizado por uso de sinalizadores e também descumprimento de regras organizacionais durante o jogo contra o Estudiantes. Legal. Vou falar o que eu falei algumas vezes. Conmebol, nesses casos aqui, vocês são um leão. Agora, com racismo, como aconteceu no jogo contra o Estudiantes na Argentina, vocês são, miau, um gatinho, tá bom? Vamos lá, falar agora de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira. A arbitragem definida, Alex Stefano, do Rio de Janeiro, vai apitar esse duelo, tá? Segundo o levantamento do Noite de Copa, Stefano aparece em lista de árbitros que mais aplicam cartões no campeonato de 2025. Vale mencionar que para esse jogo, Pulgar está pendurado, Arrascaeta pendurado, Jorginho pendurado, Alan pendurado e Carrascal pendurado. Isso quer dizer que, se esses atletas levarem amarelo, eles estão fora do jogo contra o Palmeiras no domingo. Vamos agora para as duas principais informações do vídeo. Eu vou começar com a ida do BAP ao CT Ninho do Urubu na última segunda-feira. Vamos lá. Gente, não é muito raro o BAP ir ao CT. Dizem que ele vai uma vez por semana, mas ele, quando ele vai, ele não frequenta o ambiente dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica, ele não fica ali aparecendo. Pelo contrário, ele entende que aquilo ali é o local dos dirigentes apropriados para isso e contratados para isso. Leia-se José Boto, Gabriel Skinner, o diretor de comunicação Rodrigo Paiva. Então ele não frequenta o ambiente, ele entende que o presidente ele tem um certo limite. Óbvio, se for muito necessário, ele vai se meter, vai ter uma conversa com os jogadores. E de fato, nessa segunda-feira, ele foi ao CT e de fato ele conversou com os jogadores, mas não foi para dar esporro, não foi para fazer cobranças, pelo contrário. O tom foi, estamos com vocês, nós estamos nos movimentando para que a gente não saia, entre aspas, derrotado fora de campo, leia-se, arbitragem, que a gente sabe que o Flamengo está muito preocupado com o que está acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. O Flamengo entende que em muitos jogos tem sido prejudicado, tanto é que o José Boto deu uma forte entrevista recentemente falando sobre isso. Então, a conversa que de fato o BAP teve com os jogadores, e foi a primeira conversa que o BAP teve com os jogadores na temporada, estamos em outubro, foi a primeira. Ele se reuniu com o elenco, com o Felipe Luiz, todo mundo ali, e conversou com os atletas no sentido, estamos com vocês. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está preparando tudo para vocês desempenharem da melhor maneira possível. Logística, inclusive a própria logística do Flamengo no jogo contra o Fortaleza e contra o Racing, os dois fora de casa, em seguida já foi montada. Publiquei nas minhas redes sociais, inclusive. Vou até ler aqui para vocês verem que não é mentira. A logística do Flamengo para os jogos em seguida contra Fortaleza, em Fortaleza, e Racing na Argentina, definida. O Fla jogará no dia 25, sábado, contra Fortaleza no Castelão e retorna ao Rio no mesmo dia. Aí, domingo, não se sabe ainda se vai ser folga ou treino. Na segunda-feira, dia 27, treina, viaja para Buenos Aires, onde encara o Racing no dia 29, quarta-feira. O rubro-negro terá 3 confrontos seguidos no Rio antes de pegar o Fortaleza e o Racing fora de casa. Botafogo agora, Palmeiras no domingo e o Racing quarta-feira. Aí depois pega o Fortaleza e o Racing, ambos fora de casa. Então, a conversa foi nesse sentido, tá? Para dar apoio, não fazer cobranças, como muita gente imaginou ou até noticiou por aí. Vamos agora falar de Arrascaeta. Quem foi ao CT Ninho do Urubu na segunda-feira foi Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta. Informação publicada primeiro pelo parceiro Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, abraço, Papa. Ele publicou essa informação, eu confirmei que de fato o Daniel Fonseca esteve lá. Renovação fechada, aperto de mão, verbalmente ok, tudo certo. Novo contrato dele vai até, inicialmente, por mais 2 anos.
O atual vínculo vai até dezembro de 2026, renova por mais 2 anos até dezembro de 2028, com a possibilidade de chegar a dezembro de 2029. Como assim possibilidade? Ele vai ter metas no último vínculo dele, em 2028. Se ele bater essas metas, renova automaticamente por mais uma temporada. Ou seja, estamos falando de um Arrascaeta que pode ficar no Flamengo até dezembro de 2029, desculpa. Vou ver a idade dele aqui, só para a gente ter noção. Até quando o Arrascaeta... Ele tem atualmente 31 anos, tá? Estamos em 2025. Então ele ficaria no Flamengo até 35 anos, caminhando aí para o fim de carreira. Eu não acredito no Arrascaeta performando até os 40 anos. Não é do perfil, a parte física dele a gente sabe que não é das melhores, não por culpa dele, ele é um atleta que se cuida muito, mas ele não foi... Enfim, ele não tem a parte física como a melhor virtude dele, pelo contrário. Mas o que importa é renovação fechada, em breve. É o famoso só falta assinar, os advogados vão ser acionados para redigir o contrato, e aí ele assina, e aí a nação comemora como essa bonequinha aqui, ó, da garrafa da Golcase. Tamo junto, galera. Para comemorar, corre no site da Golcase. Valeu, fui! A comissão disciplinar da Conmebol emitiu nesta segunda-feira sua decisão no julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por conta dos gestos obscenos direcionados à torcida do Estudiantes, em jogo válido pela Libertadores. O atacante foi multado em $25 mil e recebeu uma advertência. Com isso, o camisa 27 fica à disposição de Felipe Luiz para a sequência da competição. O caso aconteceu no dia 25 de setembro, em La Plata, na classificação rubro-negra nos pênaltis. Após o término do jogo, a torcida do time da casa tirou objetos na equipe brasileira. O jogador, que ficou na bronca com os torcedores, mostrou o dedo do meio. Em seguida, segurou e balançou as suas partes íntimas em direção à arquibancada. O primeiro ponto é a multa de $25 mil, que será debitada automaticamente do montante que o Flamengo receberá referente a direitos de televisão e premiação na Libertadores. Além disso, o camisa 27 recebeu apenas uma advertência pela violação ao Código Disciplinar da Conmebol. No entanto, caso Bruno Henrique seja reincidente nesta ou em outra infração, penas mais duras podem ser aplicadas conforme as regras da entidade. A decisão é passível de recurso, a ser protocolado em até 7 dias corridos, contados a partir do dia seguinte da notificação, portanto, a partir de terça-feira. Depois de uma classificação emocionante contra o Estudiantes, o Flamengo se prepara para as semifinais contra o Racing. O primeiro jogo será no Maracanã, às 21h30, de Brasília, do dia 22 de outubro, enquanto a volta será na Argentina, no dia 29, no mesmo horário. Antes disso, terá 2 jogos importantes pelo Brasileirão, contra o Botafogo, no dia 15, quarta-feira, às 19h30, no Newton Santos, e contra o Palmeiras, no Maracanã, no dia 19, domingo.